Mais uma vez com você no Devocional 2024. Hoje, Daniel capítulo 4, 5 e 6. O rei animal. Saber sobre Deus ou conhecer a Deus? E você se destaca no que faz? No capítulo 4, no versículo 26 ao 29, diz assim. Preste atenção no que diz a palavra de Deus. Quanto ao que foi dito que se deixasse a cepa da árvore com as suas raízes, o teu reino tornará a ser teu, depois que tiveres conhecido que o céu domina. Portanto, ó rei, aceita o meu conselho e põe termo pela justiça em teus pecados e em tuas iniquidades, usando de misericórdia para com os pobres, e talvez se prolongue a sua tranquilidade. Todas essas coisas sobrevieram ao rei Nabucodonosor. Ao cabo de 12 meses, passeando sobre o palácio real da cidade de Babilônia. Este é um momento em que Nabucodonosor teve um sonho e foi Daniel até ele para falar que aquele sonho se referia a ele estar sendo removido do trono para quebrar o seu orgulho e por causa dos seus pecados. E ele, naquele momento, se tornaria como um animal. E ali, ficando junto dos animais no palácio, ele não poderia mais estar à frente do seu império e no trono. Aí no versículo 34 e 37 diz assim: Mas ao fim daqueles dias, eu, Nabucodonosor, levantei os olhos ao céu. Tornou-me a vir o entendimento, e eu bendisse o Altíssimo, e louvei e glorifiquei ao que vive para sempre, cujo domínio é sempre eterno, e cujo reino é de geração em geração. No versículo 37 diz: Agora, pois, eu, Nabucodonosor, louvo, exalço e glorifico ao Rei do céu, porque todas as suas obras são verdadeiras, e os seus caminhos justos, e pode humilhar aos que andam na soberba. Além de atacar outras nações e além de matar, torturar ou deportar seus habitantes, o rei mantinha seus próprios cidadãos em extrema pobreza. Essa foi uma das razões de Deus quebrar Nabucodonosor da forma como ele foi quebrado, para que ele pudesse ser quebrantado. Gastavam-se enormes somas e ambiciosos empreendimentos arquitetônicos, dentre os quais, segundo a tradição, os famosos jardins suspensos da Babilônia. Escavações recentes mostram que o palácio do rei era enorme, cercado por série de muralhas pesadamente fortificadas, ao passo que o povo morava em casas térreas feitas de tijolos de barro. Além destas razões, ainda se acrescentava a idolatria dele. E tudo isso foi o que o levou a esse quebrantamento que Deus permitiu. No capítulo 5, no versículo 22, depois que ele, Nabucodonosor, havia morrido, então veio os próximos reis, dentre eles Belsazar. E a palavra de Deus mostra que ele agiu com uma irreverência para com Deus e para com os utensílios sagrados, fazendo honra e glória aos deuses a quem ele cria. Então, uma mão foi vista na parede escrevendo, naquela ocasião, na língua persa. E, naquele momento, ele ficou completamente desesperado. Chamou magos, feiticeiros, para que pudessem revelar o que havia acontecido, e ninguém conseguia. E Daniel então veio à sua presença e falou sobre o significado daquelas escritas. No versículo 22, a palavra de Deus diz: Tu, Belsazar, que és seu filho, se referindo a Nabucodonosor,
não humilhaste o teu coração, ainda que sabias tudo isto, se referindo a tudo o que havia acontecido com Nabucodonosor, e aquilo o fez, mesmo com esse conhecimento, não se render a Deus. Saber sobre Deus, mas não se render a Ele, é o mesmo que nada. Muitos teólogos, por exemplo, conhecem profundamente sobre Deus, mas fazem do seu conhecimento e estudos o seu Deus. Devemos, além de conhecer sobre Deus, buscar conhecer a Deus, nos aprofundando em seus ensinamentos e os obedecendo. No capítulo 6, no versículo 3, quando fala sobre um momento decisivo para Daniel, que foi a cova dos leões. Um decreto foi erguido por pessoas que queriam de alguma maneira prejudicá-lo e influenciaram o rei Dario naquela ocasião. E mesmo com aquele decreto que ninguém poderia adorar, prestar honra, orar, falar com qualquer outro Deus que não fosse com o rei, seria decretado a sua morte, lançada na cova dos leões. Mas, no versículo 3 diz assim: então o mesmo Daniel se distinguiu dentre destes presidentes e sátrapas, porque nele havia um espírito excelente, e o rei pensava em estabelecê-lo sobre todo o reino. Então gerou uma inveja, como vemos hoje em dia em todo o âmbito profissional, empresarial, quando pessoas que são incapazes, são pessoas que são, na verdade, indolentes e irresponsáveis, olham para aqueles que se destacam e criam dentro de si esse mesmo sentimento. No campo profissional, empresarial, sempre existirá competitividade. Quem mais se destacar mediante sua competência, atualização, empenho, resultados positivos, irá colher os frutos em sua vida. Não lance o seu fracasso nas costas dos outros. Sucesso e fracasso dependem de cada um. A palavra de Deus mostra que Daniel, mesmo com aquele decreto, continuou orando e falando com Deus 3 vezes ao dia. Lá no versículo 10 diz assim: Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa e em cima no seu quarto, onde havia janelas abertas do lado de Jerusalém, 3 vezes por dia. Se punha de joelhos e orava e dava graças diante do seu Deus, como costumava fazer. Não deixe os decretos da vida e as perseguições ou opressões influenciarem negativamente a sua fé. Deus se agrada daqueles que têm um firme propósito com Ele. Faça como Daniel, mantenha-se firme em seu propósito com Deus, custe o que custar, diante de qualquer situação que seja. Mesmo que te leve para a cova dos leões, como aconteceu com Daniel, no versículo 16, 17, 21 e 22, diz assim, preste atenção. Então, o rei ordenou que trouxessem a Daniel e o lançassem na cova dos leões. Disse o rei a Daniel: o teu Deus, a quem tu continuamente serves, que ele te livre. Foi trazida uma pedra e posta sobre a boca da cova. Selou-a o rei com o seu próprio anel e com o dos seus grandes, para que nada se mudasse a respeito de Daniel. Aí no versículo 21 diz assim: então Daniel falou ao rei, depois de uma noite toda dentro da cova, quando o rei abriu a cova e chamou por Daniel. Daniel falou ao rei: ó rei, vive eternamente. O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca aos leões para que não me fizessem dano, porque foi achada em mim inocência diante dele. Também contra ti, ó rei, não cometi delito algum. Sabe o que aprendemos com isso? Existem situações que enfrentaremos que Deus não nos livrará da cova, mas nos livrará na cova. Situações que Deus não nos livrará dela,
mas nos livrará nela. Passaremos por esta situação, mas Deus estará conosco nela. O problema não é a cova dos leões ou os leões. O problema é, nesta cova dos leões, Deus não estar lá. Por isso, devemos buscar estar com a nossa vida diante de Deus. Te ajudou o devocional de hoje? Então, clica no aviãozinho, manda aí para todos os seus contatos. Vamos engajar esse vídeo para alcançar pessoas que precisam ouvir essa mensagem. Além disso, coloque no seu story, envie nas listas de transmissão que você tem e também deixe o seu like e o seu comentário. Isso é muito importante. Amanhã voltamos com você. Você é especial para Deus. Até amanhã.